Mitos e verdades, com a doutora Bruna. Curiosidades, informações e esclarecimentos. Tudo o que você precisa saber sobre diversos alimentos. Mitos e verdades, com a doutora Bruna. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu me chamo Bruna, para quem não me conhece, sou engenheira de alimentos e mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal de Sergipe. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre congelamento de alimentos. Nós fizemos uma enquete no history do Instagram com 2 temas, e o tema congelamento de alimentos foi o mais votado. Por isso, nós estaremos falando sobre ele aqui hoje. Mitos e verdades sobre congelamento de alimentos. Então, a primeira pergunta que muitas pessoas fazem é verdade que o congelamento ajuda a prolongar a vida útil dos alimentos, a validade dos alimentos? Sim, é verdade. Quando você congela o alimento a menos 18 graus, você está inibindo a ação microbiana ali presente e reduzindo a atividade enzimática, prolongando com isso a vida de prateleira e prolongando com isso a deterioração do produto. Por isso que alimentos congelados eles duram mais do que alimentos que não são congelados, tá certo? Então, outra pergunta que muitas pessoas se fazem e às vezes até não sabe e fica achando que não pode. É verdade que não pode congelar frutas e verduras? Isso é um mito, tá certo? Frutas e verduras, elas podem sim ser congeladas, só que cada uma dentro da sua especificação. Por quê? Porque cada fruta e cada verdura, ela tem uma composição diferente. Então, às vezes, aquela fruta que você quer congelar para durar mais, ela precisa passar por um outro processo antes de ser congelada, que no caso seria a próxima pergunta. É verdade que frutas e verduras precisam passar por branqueamento antes de serem congeladas? Sim, é verdade, mas para algumas frutas e verduras, não para todas. Depende da estrutura do fruto e depende muito como o fruto se comporta após ser cortado. Por exemplo, a batata, a verdura batata, a fruta, pera, maçã, todas elas, ao cortar, você percebe que elas escurecem. Isso acontece porque nelas possuem uma enzima chamada polifenol oxidase, que faz com que ocorra esse escurecimento. Então, antes de congelar esse tipo de alimento, você deve fazer um branqueamento. Para quê, Bruna? Esse branqueamento é feito para inativar a enzima ali presente e fazer com que esse produto dure mais. Por quê? Porque embora o congelamento reduza a atividade enzimática, ele não para. A atividade enzimática ela continua mesmo o alimento sob congelamento. Então é necessário fazer um branqueamento antes de congelar esse tipo de alimento, tá certo? Então, outra pergunta que muitas pessoas fazem, né? É verdade que eu não posso usar o congelador total, a sua capacidade total? Sim, é verdade. Você nunca pode usar o seu congelador na sua capacidade total. Por quê, Bruna? Porque uma vez que você usa o congelador, ele deixa ele muito cheio, o ar ali dentro ele não vai circular direito e vai provocar oscilações de temperatura dentro do seu congelador. Por exemplo, você está pensando que seu congelador está a menos 18, mas só que como ele está muito cheio, em alguns locais, em alguns pontos específicos, a temperatura vai estar mais alta. E com isso, aquele alimento ele pode deteriorar mais rápido e você achar que ele vai ter um prazo de validade e ele ter um encurtamento no prazo de validade dele por conta da temperatura estar mais alta, tá certo? Outra coisa que muitas pessoas se perguntam: é verdade que eu posso congelar alimentos em qualquer tipo de embalagem? Isso é um mito, tá certo? Alimentos congelados, eles devem ser congelados preferivelmente em embalagens seladas a vácuo. Para quê? Para não haver ação do oxigênio, mesmo sob congelamento. Mas, uma vez que não se tenha, né, embalagens a vácuo, a gente também pode congelar em sacos ou recipientes que sejam hermeticamente fechados e sejam livres de BPA, tá certo? Outra dica também é congelar em potes de vidro, que ajudam na durabilidade, tá certo? Desses alimentos. Outra pergunta que muitas pessoas se fazem: é verdade que alimentos congelados duram a vida toda? Isso não é verdade, isso é um mito, tá certo? Alimentos congelados, eles costumam durar mais, mas eles não duram a vida inteira. Cada classe de alimentos tem um tempo específico para a duração ali no congelamento.
Por exemplo, frutas e verduras, eles podem durar de 2 até 3 meses. Carnes, pescados podem durar até 6 meses. Então, cada tipo de alimento tem um tempo de validade. Por isso é importante você congelar esses alimentos em pequenas porções e colocar a data em que você armazenou aquele alimento no congelador, para que você tenha uma noção de quanto tempo aquele alimento pode permanecer ali, tá certo? Então essas foram as nossas dicas, as nossas informações de hoje, e no próximo vídeo eu estarei falando para vocês sobre descongelamento, tá certo? Mitos e verdades, com a doutora Bruna. Curiosidades, informações e esclarecimentos. Tudo o que você precisa saber sobre diversos alimentos. Mitos e verdades, com a doutora Bruna.